Olá, benditos! O capítulo de hoje marca uma virada total na história da igreja. Se até agora os cristãos estavam, de certo modo, confortáveis em Jerusalém, a partir daqui o cenário muda completamente. O capítulo começa com uma nota triste. Saulo consentia na morte de Estevão. A ideia por trás da antiga palavra grega usada aqui é aprovar, estar satisfeito com algo. Isso quer dizer que Saulo sentia prazer em atacar e até na morte dos cristãos. E um detalhe interessante aqui é que naquela época era proibido fazer lamentação pública por alguém que tinha sido executado pelo sinédrio. O sepultamento deveria ser rápido e discreto, em um local separado para criminosos. Mas Lucas registra o sepultamento do corpo de Estevão por alguns judeus piedosos e sugere que eles lamentaram publicamente o assassinato de Estevão. Isso era muito perigoso, pois desafiava abertamente a autoridade e a decisão do sinédrio. Mas Lucas usa esse detalhe para contrastar a piedade e o amor desses homens com a fúria e o ódio de Saulo e do sinédrio. Esse registro não é apenas sobre um sepultamento triste, é sobre uma comunidade de fé que se recusa a ser silenciada pela injustiça, mesmo sob o risco de morte. No mesmo dia do apedrejamento de Estevão, uma grande perseguição se levanta contra a igreja em Jerusalém. A morte de Estevão é apenas o começo. As comportas da perseguição agora estão abertas, e Saulo é apenas um dos muitos perseguidores dos cristãos. Até então, somente os apóstolos haviam sido presos, açoitados e perseguidos, mas a partir de agora, cada crente é ameaçado com violência e talvez a morte. Diante disso, todos, exceto os apóstolos, são espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. E o versículo 4 relata algo incrível. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Em Atos 1:8, Jesus claramente disse aos seus seguidores para testemunhar para além de Jerusalém. Mas até então, eles não haviam feito isso. Note que Deus pode e usará circunstâncias urgentes para nos guiar para dentro da sua vontade. Às vezes, nós temos que ser chacoalhados para fora da nossa zona de conforto para sermos levados a fazer o que Deus quer que nós façamos. Nos versículos 5 a 8, o foco muda para Filipe, um dos 7 diáconos que desce para a cidade de Samaria. Veja só, isso é revolucionário. Em termos gerais, os judeus daqueles dias odiavam os samaritanos. Eles os consideravam mestiços que corromperam a adoração ao verdadeiro Deus. E isso já se arrastava há séculos. Mas Filipe não se importa com preconceitos. Ele simplesmente prega a Cristo. Como resultado, a alegria toma conta de Samaria. Pessoas são curadas, espíritos imundos saem e muitos são batizados. Sem dúvida, uma razão para haver esses frutos foi que Jesus já havia semeado a semente em Samaria durante o seu ministério. E agora, Filipe está fazendo a colheita. A mensagem de Jesus está quebrando os muros culturais. E quando os apóstolos em Jerusalém ficam sabendo disso, enviam Pedro e João para conferir o que está acontecendo. Chegando lá, eles oram para que os samaritanos recebam o Espírito Santo. E quando isso acontece, fica confirmado que Deus aceita os samaritanos tanto quanto aceita os judeus. No meio desse avivamento, aparece um homem chamado Simão. Ele era um feiticeiro famoso que aparentemente havia se convertido e tinha sido batizado. Mas, ao ver Pedro e João impondo as mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, ele oferece dinheiro a Pedro para comprar esse poder. É daí que vem o termo simonia, que é a compra ou venda ilícita de bens espirituais, cargos eclesiásticos, bênçãos ou objetos sagrados.
Simão não desejava realmente o Espírito Santo para si mesmo, mas a capacidade de transmitir o poder do Espírito Santo para os outros, conforme a sua vontade, porque isso lhe daria uma grande autoridade espiritual. Diante da proposta de Simão, Pedro responde duramente: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Pedro percebe que o coração de Simão ainda está preso à inveja e ao desejo de brilhar, e estava indo na direção errada, então ele precisava dessa repreensão. Este episódio nos alerta que não se compra o que é sagrado. A fé não é um negócio para nos dar status ou poder, é um relacionamento de submissão a Deus. Depois de tanto sucesso em seu ministério em Samaria, o Espírito de Deus diz a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Parece ilógico deixar uma multidão para ir a um deserto, mas Deus tinha um compromisso marcado ali. Havia 2 estradas de Jerusalém para Gaza, e o Espírito ordena a Filipe a pegar aquela que era raramente usada. Lá, Filipe encontra um oficial etíope de alto escalão. A Etiópia era uma região ao sul do Egito chamada de Reino de Cuxi, ou Núbia, e que é onde hoje fica o Sudão e partes da Etiópia moderna. Naquela época, era um vasto e poderoso reino africano. Candace não era um nome próprio, mas um título dado para as rainhas-mães governantes do reino de Cuxi. O oficial etíope já está imerso na fé judaica antes de encontrar Filipe, porque o texto diz que ele tinha ido a Jerusalém para adorar, ou seja, ele percorreu uma distância enorme para cultuar o Deus de Israel no templo em Jerusalém. Esse era um ato típico de um judeu da diáspora, que viviam longe, ou de um prosélito, que era um gentio convertido ao judaísmo. Outro detalhe é que ele está lendo o profeta Isaías. Ele possui um rolo, provavelmente em grego, a Septuaginta, traduzida do hebraico, o que indica uma grande riqueza e, o mais importante, um desejo profundo de conhecer a lei de Deus. O problema é que ele lê, mas não entende. Filipe, então, orientado pelo Espírito Santo, se aproxima, explica que aquele texto fala sobre Jesus e, mediante sua confissão de fé, batiza o oficial etíope ali mesmo, no caminho. Quando eles estão saindo da água, acontece um milagre físico de teletransporte divino, onde Filipe é removido instantaneamente do deserto e é visto na antiga cidade filisteia de Azoto, também conhecida como Asdod. Esta cidade ficava a uma distância de 30 a 40 quilômetros do local do batismo. Ali, Filipe iria continuar a sua missão evangelística. A alegria do etíope, mesmo depois da partida estranha de Filipe, mostra que sua fé estava firmemente enraizada em Deus, não em Filipe. É maravilhoso ver como Deus para um evangelista no meio de uma multidão para alcançar uma única vida sedenta no deserto. Mas Filipe não para. Ele aproveita cada oportunidade para pregar a mensagem de Jesus nas cidades pelas quais vai passando. E ao que parece, a jornada de evangelismo dele termina em Cesareia, uma importante cidade portuária romana. O relato sugere que ele se estabeleceu lá e reaparece mais tarde, ainda em Cesareia, com suas 4 filhas, exercendo seu ministério como evangelista. Atos 8 nos ensina algumas lições preciosas. Deus tem o controle das crises. Às vezes, o vento forte na nossa vida serve apenas para nos levar para onde Deus quer que a gente testemunhe dele. O evangelho não tem fronteiras. Se Deus alcançou samaritanos e etíopes, ele quer alcançar a todos, independente da raça ou do seu passado. É preciso sensibilidade e obediência. Filipe foi sensível à voz de Deus, tanto para falar com uma cidade inteira, quanto para um homem em uma carruagem no meio do nada. Que nós também possamos estar prontos para sair da nossa zona de conforto e ser instrumentos de alegria por onde quer que o Espírito nos leve. E a nossa frase de hoje é:
Deus usa o vento da crise para espalhar a semente da palavra. O que o mundo chama de dispersão, o reino chama de expansão. E no próximo capítulo nós vamos ver que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. O encontro com Jesus transforma destinos, quebra resistências, muda histórias e pode redefinir completamente uma vida. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.